Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, acabamos de ouvir o Evangelho que nos relata o momento em que Jesus atravessa um grande lago junto dos seus. Em verdade, Jesus ordena aos seus discípulos dizendo: vamos para outra margem do lago. Jesus quer se retirar do meio do barulho da multidão, quer se retirar do meio da agitação. Milhares de pessoas o seguiam. O seguiam por causa da beleza da sua doutrina, o seguiam porque fazia milagres e o seguiam pois era um homem de uma grande autoridade. E Jesus ordena aos seus discípulos dizendo: vamos para o outro lado do lago. Eis que enquanto atravessavam, durante a noite, uma grande tempestade começou a agitar a barca, a tal modo que todos pensavam que iriam morrer. Todos pensavam nisso, menos um, Jesus Cristo, que dormia calmo enquanto a tempestade colocava tudo em perigo. Quando parecia que todos morreriam, os discípulos gritaram angustiados: Mestre, salvai-nos, pois perecemos. Vamos morrer. E Jesus repreende os seus discípulos, dizendo: homens de pouca fé, e dá ordem à tempestade para que ela se acalme. A tempestade se acalma e tudo se tranquiliza. Esta passagem é cheia de lições para nós. Em verdade, perguntemos-nos em primeiro lugar: quem colocou os discípulos em perigo? Quem colocou os discípulos diante da tempestade? Pois bem, foi Jesus Cristo, ao pedir que atravessassem o lago com ele. Foi nosso Senhor quem deu uma ordem. E foi esta ordem quem colocou os discípulos numa situação de pânico. E aos primeiros olhares, poderia parecer que os discípulos tiveram uma confiança mal recompensada. Acreditaram em Jesus, obedeceram à ordem de Jesus, confiaram em Jesus, e eis que são postos quase à morte por causa dessa ordem. E como se não bastasse, o Senhor ainda dormia no barco, enquanto todos lutavam para se salvar. No fundo, parece que Deus não sabe recompensar a confiança que colocamos nele. E quantas vezes em nossas vidas, meus queridos fiéis, nós vemos exatamente a mesma coisa. Parece que justamente quando mais obedecemos a Deus, quando mais confiamos nele, quando mais rezamos, tanto mais a nossa vida se torna agitada. Parece que aquele Deus em quem confiamos nos abandona nos momentos em que nós mais precisamos. E é muitas vezes assim que o mundo vê os cristãos. Acreditou em Deus, e agora o que ele tem? Problemas, dificuldades, misérias, doenças. Acreditamos em Deus e parece que nunca saímos da nossa tempestade, que Ele nunca nos ajuda. Há anos nos empenhamos em conquistar a pureza, por exemplo, e parece que estamos sempre caindo nos mesmos pecados, apesar dos nossos esforços. Onde está Deus quando passamos pelas tempestades desta vida? No fundo, é como se nós nos encontrássemos em meio das provações desta vida, sem poder contar com aquele sobre o qual nós gostaríamos de nos apoiar, Deus, Ele mesmo. Por que tantas vezes temos a sensação de que Deus está conosco, sem estar de fato? Pois bem, porque nós esquecemos que Deus se preocupa de verdade conosco. E somos nós que nos preocupamos tanto conosco mesmos, que esquecemos que Deus se preocupa de veras conosco. Nós fazemos planos, os nossos planos, traçamos os nossos projetos, nos fatigamos com as nossas metas e os nossos desejos, e esquecemos da meta e do desejo que Deus tem para cada um de nós. Exatamente como os apóstolos. Se preocupavam tanto com o projeto que tinham de sair daquela tempestade, que esqueceram que Deus, que ali estava, dormindo, também tinha um projeto para eles, sair daquela tempestade, chegar à outra margem do lago. E Jesus não se preocupava com seus discípulos para os colocar em perigo numa tempestade? Poderíamos pensar que não, pois foi Jesus quem mandou atravessar o lago.
e ainda como se não bastasse, ele dormia despreocupado. Mas bem do contrário, meus amigos, se Jesus não se preocupasse, não estaria com eles, junto em meio à tempestade. Os discípulos experimentaram esta sensação. Jesus não se preocupa conosco. Mas sim, Jesus se preocupa, e qual é a prova disto? Pois bem, que ele estava ali junto com eles. Então, por que Jesus dormia ao invés de fazer algo? Pois bem, para mostrar que Deus nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. E eu queria que vocês colocassem isso bem gravado nos corações de vocês hoje. Deus nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. Somos nós que não aguentamos esperar Deus e resolvemos fazer as coisas da nossa própria maneira. E o resultado? Perdemos tempo, nos frustramos, nos magoamos e nos entristecemos. E ainda temos a audácia de colocar a culpa em Deus. Deus não havia mandado os discípulos irem para o outro lado do lago? Então pronto, Deus cuidaria deles. Deus estava com eles, e se dormia é para mostrar que Deus age no momento certo. Nunca se atrasa. Mas não necessariamente quando nós achamos que é o momento certo. Nunca tem pressa. A nossa pressa é inimiga da perfeição de Deus. Eu luto tanto para conseguir uma virtude, quero tanto encontrar uma namorada, um namorado, quero tanto um trabalho, uma solução iminente, me encontro em meio a tantas angústias e tribulações da minha vida, e Deus parece que não me ouve. Mas justamente, meu amigo, não foi Jesus quem ordenou que você o seguisse? Então pronto, não haverá nada que falte. Podem haver tempestades, mas se obedecemos à voz de Deus, encontraremos o que Deus quer nos dar. Pode não ser agora, Deus não se apressa, mas virá, Deus não se atrasa. Pensem na vida de vocês como um todo e reconhecerão essa máxima. Deus não se apressa, mas Deus não se atrasa. Ao dormir em meio à tempestade, Jesus nos ensina que a calma é possível no meio das tribulações. E de onde vem a calma nas nossas angústias e tristezas? Vem da certeza de que, se ouvimos a voz de Deus e a seguimos, Deus não nos abandonará em meio a estas mesmas angústias. Em meio à tempestade, devemos manter a calma. Em um momento de crise, nunca tome uma decisão. Espere, aguarde, não apresse Deus, pois Ele não se apressa, mas também não se atrasa. Porque ainda não aconteceu o que eu quero e peço tanto a Deus. Porque Deus não se apressa, mas também não se atrasa. O que devemos fazer é continuar ouvindo a voz de nosso Senhor, que nos manda irmos para outra margem do lago. Ou seja, de Deus que quer que saiamos dos nossos confortos e das nossas facilidades. Deus quer que mudemos de vida, que passemos por tribulações para crescer em nossa fé e no reconhecimento de que Ele está conosco. Quem obedece à voz de Deus pode viver sempre na calma. O que não quer dizer que tenha que viver esta calma em meio a tempestades. Mas a calma é fruto do Espírito Santo e sinal de que estamos na vontade de Deus. Se os apóstolos não tivessem ouvido a ordem de Jesus para ir ao outro lago, o que é que teria acontecido? Jesus teria ido sozinho, passado pela tempestade sozinho, e provavelmente teria dormido. Pois bem, assim o é. A tempestade era de Jesus e os discípulos só passaram por ela, pois estavam com Jesus. Também haverá tempestades para nós, pois estamos com Jesus. São 3 as lições que nós devemos tirar desse evangelho para a nossa vida espiritual. A obediência à vontade de Deus é o que mais importa. É preciso obedecer à voz de Deus e ter coragem de deixar as nossas margens para avançar para outras. Obedecer é a primeira lição. A segunda é a certeza das provações, mas também a certeza de que Deus está conosco e que no seu momento Deus saberá
quando deve agir. Não importa o que estejamos passando, a tempestade será acalmada pelo próprio Deus. A terceira lição que aprendemos é exatamente esta: nos espantaremos ao ver as maravilhas de Deus em nós. Assim como os discípulos disseram, depois de ver Jesus acalmar a tempestade: quem é este homem que manda e os ventos e o mar obedecem? A obediência a Deus nos provocará maravilhas e diremos espantados: quem é este homem que até a minha vida manda e ela obedece? Por fim, meus amigos, não nos desesperemos jamais em meio às tribulações. Deus está conosco. Pode até ser que dormindo, mas está conosco e sabe que se Ele mandou que fizéssemos algo, não nos abandonará neste algo. Convençamo-nos de uma vez por todas: Deus nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.